Olá, bom dia para todos os alunos do terceiro ano. A partir do mês de novembro, conforme vocês já sabem, as nossas aulas de geografia, de toda segunda-feira, né, através das lives, nós iremos corrigir as atividades que foram propostas durante o quarto bimestre, ok? Então, hoje vamos corrigir algumas outras atividades, tá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje convidando a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno do terceiro ano. Venha abençoá-los durante esse dia e também durante essa semana. Que o Senhor possa estar presente conosco nas nossas atividades e possamos ter a tua paz, o teu amor, a tua presença no nosso coração. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que nós te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, quero compartilhar a tela com vocês. Se você vai pegar essa atividade que você está observando, essa atividade, que é a atividade AV1, né? Se você tem lá no Word, ou se você imprimiu, ou se você tem em algum outro lugar, nós iremos fazer a correção dessa atividade número 1, que foi no dia 15 de outubro de 2020, relacionada à apostila número 3. Então, nós vamos agora corrigir essas atividades. A primeira, módulo número 9, sobre indústria, da página número 2 a 8. E nos diz o seguinte texto, né, que você pode observar. Leia o texto abaixo e responda o que se pede. Investimentos estrangeiro no Brasil caiu 12% em 2018. Isso foi uma reportagem que saiu no dia 15 de julho de 2019, né? E nós temos, em dia 21 de janeiro de 2019, caiu numa das questões do vestibular. Diz assim, o investimento estrangeiro direto, IED. IED significa o seguinte, ele faz parte da atual globalização mundial. Então, por exemplo, todos os países que investem na economia através da Bolsa de Valores, através de importação, de exportação, estão diretamente vinculados ao que nós conhecemos como investimento estrangeiro direto, chamado IED. Né? E nos diz o seguinte, no texto, no Brasil caiu 12% em 2018. Mostraram dados do monitor de tendências de investimentos globais divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, chamado UNCTAD. Até agora, nós só vimos informações do que o Brasil, em 2018, caiu 12% a sua questão do investimento estrangeiro. Continuando. O fluxo de recursos no Brasil passou de 68 bilhões de dólares em 2017 para 59 bilhões de dólares no ano passado. Né? Então, você pode observar que tínhamos 68 bilhões, né? 68 bilhões menos 59, nós temos a diferença de 9 bilhões na economia. É uma diferença bem grande. Né? Esse montante ficou bem abaixo das expectativas de economistas do mercado, que previu que o país iria atrair o quê? 75 bilhões de dólares. Mas chegou na casa dos 59 bilhões de dólares, conforme se viu no texto. Com a queda, o Brasil passou da quarta para a nona colocação entre os principais destinos de IED
né, de investimento estrangeiro direto no mundo. Você vê que o Brasil estava no quarto lugar, né? Só abaixo do, por exemplo, nós tínhamos acima os Estados Unidos, a China, a Alemanha, né, a Inglaterra, e o Brasil estava no quarto lugar. Agora nós estamos no nono lugar. Com relação ao fato apresentado no fragmento acima, no texto que nós lemos, é correto afirmar que. Então vamos ver quais são as alternativas que poderão ser corretas relacionado a essa questão. Então diz o seguinte: a queda do IED no Brasil acompanhou a redução do fluxo global de investimento. Quando se fala esse fluxo global do investimento, é as entradas e saídas de produtos no mundo da importação e das exportações. Também é visto na moeda o dólar norte-americano e também é visto na questão da Bolsa de Valores. Ocasionada pela repatriação de ganhos estrangeiros das multinacionais norte-americanas, impactando a economia europeia. Você sabe que algumas empresas multinacionais, como a Coca-Cola, a Ford, a GM, o Google, produtos da Apple, né, são produtos que impactaram a economia europeia, ou seja, cresceu essa questão. Então, a alternativa A é correta porque se deu a redução do IED, indica a retração do fluxo de investimento global com tendências a partir de 2008. Agora, por que a letra B ela está errada? Porque o recuo deve-se mais à criação de capitais fixos, né? Criação, ali está escrito deve-se menos, não, deve ser mais a criação, para ficar, aqui você vê ali, ó, o Brasil teve menos, aqui não, aqui nós deveríamos colocar, por exemplo, questão de mais, né? Para ficar a alternativa correta. Letra C, porque a aquisição de ativos não cresceu, né? Esses ativos, ó, aquisição de ativos rurais foi fundo de investimento estrangeiro, fenômeno conhecido tal, cresce em ritmo acelerado. Então, essa aquisição ela não teve o crescimento que devia ter ocorrido na questão. Letra D, porque o IED não tem relação direta com investimentos brasileiros no exterior? Claro que ela tem muito, né? Essa questão, diz assim, ó, porque a redução do IED no país foi o crescimento de investimentos brasileiros no exterior, né? Foi, ali nos diz que foi o crescimento de investimentos, teve essa redução, né? Então, nós podemos colocar que esse não tem essa relação. E a letra E, porque a instabilidade política afeta a América do Sul como um todo, e não só o Brasil. Então, em relação à estabilidade política, as empresas multinacionais hoje preferem fazer seus investimentos em outros países da América do Sul, considerados mais seguros como Argentina, Paraguai e Chile? Não, também o Brasil ele entra nessa proporção. Então, a resposta correta dessa questão, ela é a questão do número resposta 1A. A queda do IED no Brasil acompanhou a redução do fluxo global de investimentos ocasionados pela repatriação de grandes ganhos estrangeiros das multinacionais norte-americanas, impactando a economia europeia. Então, 1A. Ok? Vamos para a próxima questão, que é a número 2. Diz assim: a concentração industrial nas regiões Sudeste e Sul é tamanha que se torna necessário enfrentar o mais rápido possível certa reorganização. Quando se fala em certa reorganização na região Sudeste e Sul, é voltado a ter a mão de obra de qualidade, a mão de obra que foi substituída pela automação, informatização, robotização, melhores produtos de qualidade, né, que vai circular tanto nas regiões Sudeste e Sul, como no Brasil todo, e também é investido para o mundo afora. De fato, a
hiperconcentração e as desigualdades geradas pelo sistema terminam por resultar em deseconomias de aglomeração, como teve no Sudeste e no Sul. Muita indústria situada numa determinada localidade. E outras regiões do Brasil, nós não tivemos essa grande concentração industrial. Ou seja, em bloqueios. Parece que assiste a um início de mudança, porque os inconvenientes da concentração começam a pensar mais que as vantagens. Entre os inconvenientes da concentração industrial, pode-se citar o quê? Então, lá, a alternativa correta é a letra D, porque o colapso da infraestrutura das grandes metrópoles, como transporte, energia, horizontalização da mancha urbana, etc., eleva o custo da produção da indústria, reduzindo dessa forma a sua competitividade. Então, essa resposta é da questão número 2, letra correta D. Agora, por que outras letras estão erradas? Então, a letra A, porque o sistema de cooperação não é um problema da concentração industrial, e sim a elevação do fator de custo de produção. Letra B, porque o comprometimento da concorrência se dá pela elevação dos custos e não pela proximidade das empresas. Letra C, porque a hierarquia das empresas não é eliminada. E a letra E, porque se a deseconomia de aglomeração resulta no deslocamento da empresa em nível de espaço e não a alteração do tipo de bens produzidos. Então, a alternativa, que entre as inconveniências da concentração industrial, pode-se citar a letra D, né? O comprometimento da competitividade da produção devido ao elevado dos custos. Isso levou muito, né? Esse custo, tanto interno como externo. E essa grande concentração, né? Ocorrendo a hiperconcentração e desigualdades geradas pela região Sudeste e Sul pela grande concentração industrial. Vamos agora para a questão número 3. Estou fazendo a correção das atividades do AV1, que foi colocado no dia 15 de outubro de 2020, como sendo a primeira avaliação do mês. Número 3. A inclusão digital no Brasil ainda é um desafio. 51% da população brasileira não está incluída digitalmente. Eu coloquei essa questão porque é voltado para a questão da economia do Brasil. É preciso incentivar a inclusão digital como oportunidade de crescimento do conhecimento, de criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pessoas e outras tantas possibilidades. Você pode observar que a inclusão digital, no prezado momento, é um fator que está sendo muito utilizado em todos os aspectos logo após o início da pandemia que começou a ocorrer no Brasil, e já estamos no período de 8 meses. Né? E todo esse período da inclusão digital, por causa dessa pandemia, ela afetou vários programas e muitas pessoas, como a educação, a saúde, o comércio, as indústrias, estão trabalhando de forma direta em home office, que são o quê? Essas questões digitais. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente aumentar as vendas de computadores. Você sabe que nesse período
da pandemia, o Brasil vendeu muito computador, né, notebook, iPads, por exemplo, nesse período da pandemia. Teve uma grande venda. Ou ensinar as pessoas a acessarem as redes sociais. Não seria isso, né? Porque acessar a rede social, nós temos, por exemplo, indicações dos próprios programas como entrar no sistema. Mas também adotar uma nova cultura de utilização dos computadores e da internet. Agora, um entrave para a inclusão digital no Brasil é a resposta. Então, vamos para a resposta dessa questão, que é a número 3, letra D, desigualdade socioeconômica. Então, é correto porque a desigualdade socioeconômica não permite o acesso a bens e meios que levam à inclusão digital. Então, o que acontece? Como no Brasil nós temos essa grande desigualdade social e socioeconômica, classe A, B, C, D e E, muitas classes no Brasil, infelizmente, não têm acesso à própria internet, né? Muitas vezes, esses planos da internet que são muito caros, né? Que são empresas multinacionais que estão investindo no Brasil e, em vez de eles ter um preço acessível, eles cobram muito caro e, como consequência disso, muitos não têm acesso à via internet, né? Agora, as outras alternativas, as afirmativas seguintes, são incorretas porque o baixo poder educacional e cultural, além da pauperização da população, impede a inclusão digital, não sendo a industrialização tardia, a compreensão espacial, a hierarquia urbana ou obsolescência programada, que são os processos responsáveis pela inclusão. Então, o processo da exclusão diretamente da inclusão digital no Brasil é a desigualdade socioeconômica, né? Então, resposta da número 3, letra D, da questão do AV1, que foi aplicada no dia 15 de outubro de 2020. Quem tiver perguntas até o número 3, é só levantar a mãozinha ou fazer a pergunta que nós vamos resolvendo a sua questão, se assim soubermos responder. Continuando, número 4. A partir da década de 1970, surgiu uma nova forma de organização espacial da indústria, tanto em países desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos. Quando falamos em países desenvolvidos, está sendo referido aos países que estão na linha do Equador econômica acima, no hemisfério norte econômico, que tem os países chamados desenvolvidos, ou países ricos. E aqueles países que estão situados abaixo da linha do Equador econômica, nós chamamos países pobres ou subdesenvolvidos. E 2 pontos assim, os tecnopolos, também denominados no Brasil de centros de alta tecnologia. Quando se fala em tecnopolos, eu estou falando, por exemplo, em indústrias de robotização, indústrias sendo operadas pelo mundo da robotização, da informatização, da automação, a telecomunicação investida em primeira linha, né? Todas as atividades, a informática sendo rápida e objetiva, né? Até a questão digital. Então, a respeito da formação, da importância e da localização dos tecnopolos do Brasil, é correto afirmar que, outra vez, estamos indicando a letra D, que nos diz assim: esses concentram as atividades industriais de alta tecnologia, como telecomunicação, que nós temos no Brasil, na região sudeste em grande concentração, aeroespacial também na região sudeste, principalmente em São Paulo, a informática e a biotecnologia
em universidades como a Unicamp, São Paulo, Campinas, São Paulo, né, desculpem, e em centros de pesquisa e desenvolvimento. Então, a respeito da formação, da importância da tecnologia no Brasil, quais são os exemplos? O exemplo que eu acabei de colocar: telecomunicação, aeroespacial, informática e biotecnologia são exemplos voltados para essa questão de tecnopolos do Brasil. Agora, então a alternativa está correta porque tecnopolos são centros que agregam universidades, como o caso do Unicamp, que fica em Campinas, São Paulo. Centro de pesquisas, como, por exemplo, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou o Instituto Butantan, em São Paulo. E as indústrias high-tech, como as indústrias high-techs, que são exemplos lá nas cidades de Campinas e São Carlos, que nós temos no estado de São Paulo, no interior. Agora, as alternativas seguintes são incorretas, porque o critério para a instalação de um tecnopolo é a presença de elevada qualificação de mão de obra e produção científica. As alternativas A, B e C, elas estão erradas, porque ali está apresentando grande proporção de mão de obra, mas para que possa funcionar essa tecnologia chamada tecnopolos, nós temos que ter o quê? Mão de obra de qualidade, e principalmente em produção científica. Então, a alternativa A, B, C está errada, devido porque devemos ter mão de obra com qualidade e científica, né? E a letra D, correta. Estamos fazendo as atividades relacionadas ao número 5 do AV1, que foi aplicado no dia 15 de outubro. Observe o mapa a seguir. Aí você vê o número de empresas, né? Um pontinho pequenininho ali que se pode observar, é 1, né, que você viu lá. Depois, de 100 a 1.000. Aí um pontinho maiorzinho de 1.001 a 7.700. E depois, olha, o maior de 10.000 até 52. Aí você vê lá, por exemplo, o Amazonas, né? Olha o Acre, Roraima, né? Como Roraima, não tem nem um pontinho, nem o Amapá. Agora temos pontos bastante no Mato Grosso, né? O Amazonas só tem um pontinho, Rondônia temos vários aqui, Acre tem um pontinho ali. Aqui já vai tendo vários, mas quando chegamos na região Centro-Sul, através da classificação do Pedro Geiser, você vê que temos uma grande concentração de indústrias, né? Chegando o número de empresas até esse círculo maior que você pode observar nessa figura aqui. E aí nos diz o seguinte: a concentração no Centro-Sul, como você pode observar, do fenômeno cartográfico está relacionada ao quê? O que nós temos em grande proporção nessa região? Então, a alternativa correta é a letra B. Por que letra B? É maior centro consumidor e oferta de mão de obra? Sim, a distribuição das empresas no território brasileiro, concentrado no complexo regional do Centro-Sul, abrangendo a região Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, que é através da divisão do Pedro Geiser, né? É explicada pela grande concentração populacional do maior mercado consumidor, maior renda da população e da mão de obra em qualidade, em quantidade e também mão de obra científica, né, produção científica. E as outras alternativas, como proximidade das ilhas carboníferas, essa seria na letra, estaria no estado de Santa Catarina. Produção de energia eólica na região Nordeste, né? Letra D, maior proximidade das centrais sindicais, que é consequente à articulação do aparelhado. Temos a concentração de sindicatos, sim. Presença de malha ferroviária, né? Única região do país que supera a rodoviária? Não, é o contrário. Então, a rodoviária que estipuла a ferroviária. Então, a questão número 5, resposta letra B. Quem tiver dúvida, só perguntar. E agora vamos para a próxima, a número 6. Módulo número 9, energia, página 8 a 12. E nos diz assim:
Recentemente, o governo brasileiro resolveu abolir o horário de verão. Uma medida que tinha por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebesse mais luminosidade natural ao longo do dia. Isso, nos governos anteriores, nós tínhamos sempre horário de verão. Já no governo atual, ele falou que não tem esse processo de grande concentração da economia da energia solar. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, também dependendo da sua latitude. Latitude são linhas paralelas ao Equador, e a estação do ano. Então, são esses elementos que foi colocado, né? Essa duração dessa luminosidade, ela vai variar de acordo com a localidade, vai variar de acordo com a latitude e vai variar de acordo com a estação do ano. Portanto, o gráfico abaixo apresenta a duração média de luminosidade natural em 3 localidades. Aí se vê lá, número 1 aqui, que você pode observar, né? 12 horas, e no mês de março, lá que você viu lá, os número 2, ele já está aqui entre o 12 e 13, e também termina lá no março. E o número 3 começa lá quase no 13 e também termina no mês de março. Considerando as características geográficas do território brasileiro, é possível concluir que as localidades número 1, número 2 e número 3 pode apresentar, respectivamente, a variação da luminosidade natural das seguintes cidades. Agora, como resolver esse problema? Esse problema ele devia ser resolvido nessa questão aqui que você está vendo. Ó. A duração, essa aqui, que eu estou marcando em amarelo, é a pergunta. Ó. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, certo? Varia do quê? Conforme a sua latitude, e varia conforme a estação do ano. Então, aí está a pergunta. E aqui já está a resposta. Então, as localidades como número 1, número 2 e 3 são o quê? Número 1, Porto Alegre. Porto Alegre, por causa da sua localidade. Brasília, por causa da sua latitude. Estação do ano, por causa do Recife. Então, quanto maior a latitude, no caso Porto Alegre, maior a duração do período de luminosidade durante o verão. Quanto menor a latitude, no caso Recife, menor a duração do período com luminosidade no verão. Assim, a aplicação do horário de verão no Brasil ocorria apenas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, ou seja, quando tinha no Brasil horário de verão, essas 3 regiões eram as regiões contempladas para o mesmo. E as outras regiões, como o norte do Brasil e nordeste, praticamente não colocavam em evidência o horário de verão. Então, o sul, sudeste e o centro-oeste sempre que estavam nesse processo. E a finalidade do horário de verão era reduzir o consumo de energia nos horários de maior demanda, com o objetivo de prevenir apagões. Então, a resposta da questão do número 6 é a letra A. Porto Alegre, Brasília e Recife. Essas são as questões propostas no AV1 da sua apostila que nós trabalhamos com você. Número 7, a última de hoje. O petróleo continua sendo a fonte de energia mais importante do mundo, com certeza. A posse de reservas, o transporte e a capacidade de refino figuram como elementos de soberania nacional e estratégicos, em um mundo extremamente o quê? Competitivo, por causa do mundo globalizado. Em relação ao petróleo no Brasil, é correto afirmar a letra C. Por quê?
A maior produção em terras provém do estado do Rio Grande do Norte e em mar do pré-sal situado entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a alternativa correta é a letra C, porque a maior produção de petróleo do país encontra-se no pré-sal, na bacia Potiguar. E as alternativas A, porque as reservas nacionais foram descobertas na década de 1930 e não 1980. Aqui está escrito 1980, né? Tem uma questão aqui errada nesse processo. E a letra B, porque o país tem rede de oleodutos, né? O Brasil tem meios de oleodutos, não meio rodoviário, como está aqui colocado. E porque não há refinarias no Brasil, apesar de possuir grandes reservas, principalmente com descoberta, não há refino. Lógico que há refino no Brasil. Nós temos essa formação. Então, número 7, alternativa letra A, foi a partir de 1980? Não, a partir de 1930. A letra B, pelo caso ali, ó, a extração nacional é cada dia maior, mas a inexistência de oleodutos exige que o transporte seja realizado por meio de rodoviário? Não, por meio de oleodutos. E a letra D, não há refino no país. Lógico que temos as refinarias, por exemplo, Paulinha, no interior de São Paulo. Aqui nós temos a Getúlio Vargas, que nós temos em Araucária, né, que são refinarias do petróleo que vão refinar essas atividades, ok? Então, com isso, nós trabalhamos com vocês relacionado às atividades do AV1, né, do AV1 que nós fizemos no dia 15 de outubro de 2020. Né, foi essa questão trabalhada com você. Ok? Certo essa questão? Alguma pergunta mais sobre isso aí? Agora vocês estão tendo, nessas aulas dessa semana, nós estamos tendo, por exemplo, aulas voltadas para a correção das atividades que foram realizadas durante o período que nós tivemos. Né? Ok? Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno do terceirão, abençoando, protegendo e guiando, e possamos ter a tua paz e o teu amor constantemente nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A chamada foi feita, eu tirei o print da tela, né? E eu tenho aqui presente nessa aula, tive 27 alunos e eu fiz um print, e aí quem estava com posto aqui, já foi feita a chamada. Muito obrigado e até o próximo encontro no dia segunda-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, Ana. Tchau, Rafaela. Tchau, Victor. Tchau, Tiago Borges. Lucas Otto. Tiago Borges. Até o próximo encontro. Larissa Lopes também. Tchau, prof. Tchau, Mariana de Paula.